O vídeo de hoje vai tratar dos capítulos 21, 22 e 23 do livro Corrente Crítica. Se você ainda não se inscreveu no canal A Teoria das Restrições à Prática, agora é a hora. E não deixa de também ativar o sininho para que você seja sempre notificado dos novos vídeos. Vamos nessa! Bom dia Fabiano, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos no capítulo 21. O capítulo 21 se inicia com o professor Richard recebendo uma ligação, um convite para fazer uma palestra. Ele já vinha com um desafio de trazer mais alunos para o MBA para conseguir ter uma evolução na sua carreira e quem sabe se tornar um professor titular. E ele também começou a ver, se formar aí um objetivo de se tornar um consultor, para poder explorar as práticas que ele vem trazendo junto aos seus alunos em empresas, para os seus alunos e para o mercado de maneira geral. Então ele recebe uma ligação do Brad Newbold, que é presidente de uma empresa chamada QEC, que é a empresa de um dos seus alunos, para fazer uma palestra para um grupo muito seleto de presidentes de uma organização de jovens presidentes. E aí ele vai fazer então essa palestra, ele fica muito surpreso e feliz com essa proposta, e lá ele tem como objetivo então comunicar os novos conhecimentos abordados no curso de MBA, de gestão de projetos, e explicitar quais são os ganhos gerados com a implantação dessa abordagem. E aí ele começa a palestra, começa a ter bastante repercussão, inclusive com depoimento de presidentes de algumas empresas, como da Genomodem e da própria QEC, dando depoimentos de casos de sucesso com a aplicação dos novos conhecimentos que estão sendo ministrados. E aí entra a BJ, que é a reitora da universidade, aproveita para solicitar a formação de um comitê de maneira a debater o propósito do novo curso, para montar um novo curso de MBA executivo que seja mais aderente às necessidades reais do mercado. Então eles fecham o capítulo estruturando o que seria esse comitê para alavancar então os resultados da universidade. Já no capítulo 22, ele se inicia com o professor voltando à aula, num pleno sábado, e aí eles começam a debater uma questão que começaram a enxergar durante a execução dos projetos, que é a mudança do caminho crítico nos seus projetos. E aí eles debatem o conflito que foi exposto aí, que é, tendo o objetivo comum de acabar o projeto a tempo, uma necessidade importante é não rearranjar tudo o tempo todo, você não ficar mudando todas a sua rede o tempo todo. E para isso a ação necessária seria não mudar totalmente o caminho crítico. Por outro lado, também com o objetivo comum de acabar o projeto a tempo, seria necessário não deixar o verdadeiro caminho crítico exposto. E para isso, a ação necessária é mudar totalmente o caminho crítico. Então, eles começam a debater esse aparente conflito, como diz o Goldratt, conflito não existe, é só uma percepção de cada parte, e eles começam a debater esse conflito e buscar entender melhor essa dinâmica, então, do caminho crítico. Então, trouxe um slide aqui para tentar ilustrar o debate. Nós vemos ali em vermelho a corrente crítica, inicialmente o caminho crítico, e em azul aqui embaixo as atividades de um ramo de alimentação que está indo ali para o caminho crítico. E a programação aqui já rodou corrente crítica, então por isso que já tem ali um pulmão de alimentação intermediário ali de 2 dias para buscar proteger a corrente crítica de qualquer atraso nesse ramo. E aí aqui já num outro momento, então digamos que o quanto falta dessas atividades ali do ramo acabou sendo maior, bem maior do que o previsto, isso acabou fazendo com que todo o pulmão de alimentação fosse consumido, e com isso a atividade embaixo ali passou a ficar vermelha, estou voltando aqui para vocês verem, ela passou então a incorporar dentro da corrente crítica, dentro do caminho da corrente crítica do nosso projeto. Então essa é a situação que eles debatem, e se vocês me permitem, até o paralelo aí já é uma opinião pessoal, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da questão da corrente crítica, no sentido de perceber que a gente não pode se amarrar a referências
né, como buscar baseline do projeto, né, essa dinâmica tradicional de você ter um baseline e perseguir esse baseline atividade por atividade, com as datas de início e término de cada atividade, perseguindo que exista aderência, é sempre um processo de busca de certeza na incerteza, né? Então, com a corrente crítica, o que a gente aprende é que o plano tem que ser um plano vivo e que a gente constantemente esteja perseguindo a execução do projeto de maneira mais eficiente. Então, aqui a gente vê a constatação, né, da mudança da corrente. E aí o debate avança para a diferenciação, então, do que é, então, o caminho crítico e o que é a corrente crítica, né? Então, quando nós estamos formando, né, um algoritmo tradicional de um project, por exemplo, está identificando o caminho crítico, ele busca identificar do fim para o início qual é a sequência de atividades, né, que existe ali um link entre elas, dando uma sequência sem folga, né? Então é a maior sequência de atividades sem folga. Enquanto na corrente crítica, a primeira ação que é feita é o desconflito de recurso. Então percebo ali que o Marcos estava com duas atividades em paralelo, né, inviabilizando. Então a gente estaria programando multitarefa, né? A multitarefa já é nociva, você programá-la para o ambiente pior ainda. E aí, sim, após o desconflito, a identificação então da corrente crítica, certo? Então, com isso, a diferenciação do que vem a ser o caminho crítico e o que é a corrente crítica, que parte do desconflito dos recursos para depois identificar a sequência. E percebam que não existe um link físico entre a atividade do Marcos, né, a primeira que ele vai executar e depois a próxima, né, mas o algoritmo mesmo assim sequencia as atividades. E depois disso feito, né, você tem capacidade de estipular os seus pulmões de alimentação para garantir que o ramo ali não vai afetar a corrente do seu projeto. Tá? Ok até aí, pessoal? Querem parar alguma dúvida em relação ao capítulo 22? Tudo ok até aqui. Pode seguir para o capítulo 23, por favor, Léo. Legal. Então vamos seguir para o capítulo 23, que na verdade é uma continuação do capítulo 21. No capítulo 23 está a BJ, né, como reitora, o Christopher Page, que é o diretor, e o Jim Wilson, que é o professor pleno da universidade, debatendo sobre essa questão do desafio de se montar um novo curso de MBA especial, né, que eles chamaram, um MBA executivo especial, que contou então com a participação de um comitê de presidentes de empresas para identificar exatamente o porquê que o curso estava cada vez mais perdendo alunos, o porquê que não era visto como aderente às necessidades da empresa. E aí esse comitê identificou alguns pontos, né, alguns, como nós chamamos, efeitos indesejados de como estava ocorrendo esse curso de MBA, então. Então, as críticas associadas é que o conhecimento ensinado não é de nenhum valor para a empresa e os alunos não adquirem habilidade para resolução de problemas. Então, essas foram as críticas das empresas em relação ao curso. E aí, nesse debate de como seria, então, um curso mais adequado, né, vem a questão da inclusão de conceitos inovadores da TOC, né, que já vem influenciando vários dos cursos, né, com grande mudança de paradigma e trazendo mais resultados. Então, o Johnny Fisher, né, que fez aquele período sabático lá na Unico, traz e cada vez mais incorpora nos cursos, apoia os demais professores a incorporar esses conhecimentos, né, e aí fica inclusive a frase do Goldratt, né, que esse processo de raciocínio, o Goldratt tinha como ensinar o mundo a pensar, né, então como a gente realmente criar uma dinâmica, né, de raciocínio que traga a identificação dos reais problemas e questões, né, crônicas dentro da organização. Então, tendo esse desafio em mente, eles também identificam como o modelo do Richard de ministrar o curso dele sendo inovador e realmente conseguindo trazer os alunos, né, para uma construção, uma cocriação da solução, né, então esse método é reconhecido e visto como uma maneira de ensinar essa habilidade de resolução de problemas para os alunos do curso, né. Então, como direção de solução,
para realmente conseguir fazer esse curso se tornar um sucesso e ter as empresas junto da universidade, eles pensam numa proposta, né, disruptiva, né, com um diferencial competitivo, que é chamada, né, dentro da teoria das decisões como mafia offer, uma oferta mafiosa, né, algo que seja irrecusável para quem está sendo apresentado para esse buy-in. Então, a empresa só pagarem pelo curso após os alunos terem trazido benefício significativo para a empresa. Então, até a ordem de grandeza ali, eles falaram de $100 mil, pelo menos, de resultado com a implantação dos conhecimentos obtidos dentro do MBA. Então, isso é visto como o disruptivo, como uma quebra de paradigma e uma maneira da universidade trazer mais alunos para o seu curso de MBA. E com esse novo modelo, então, de ensino, o professor Richard até já ganha um dos seus grandes objetivos, que era se tornar um professor titular, né, dado o valor que é visto no modelo de ensino dele. Ok? Perdão. Aí no final do capítulo 23 tem um debate muito interessante, né, um debate curto, entre o professor, né, Johnny Fisher e o Don Pederson, que é da Unico, o presidente da Unico, onde eles debatem que o objetivo comum entre eles é disseminar o conhecimento da TOC. O Don Pederson, inclusive, tem 5 professores que ele instigou a buscar essa disseminação do conhecimento, e eles juntos estão com essa estratégia de capacitar os professores da universidade, da reitora, da BJ, né, para poder disseminar o conhecimento, e inclusive debatem uma direção de solução de promover a TOC nas universidades de forma a potencializar, né, o ensino dos novos funcionários com o mindset da TOC. Então o Don Pederson fala, eu não quero ter que ficar treinando todo funcionário que entra, isso é papel da universidade. Quero que a universidade já me forneça, né, potenciais novos funcionários com uma mudança de mindset, com esse mindset de olhar sistêmico, né, com esse mindset da TOC. Então, o Nico se compromete, inclusive, como uma proposta, a contratar formandos com maior nota. Então, todos os alunos com maior nota dentro da universidade, o Don Pederson já coloca como um motivador que ele faria a contratação através da Unico. E também a Unico fazer uma doação para a universidade de maneira a incentivar essa abordagem. Tá? Então é dessa maneira que conclui o capítulo 23. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.